Boa noite, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Estão aí com mais de 38 pessoas na sala, o pessoal entrando aí nessa quinta-feira, dia 17/10, tá? Então, nós estamos aqui já no nosso, eu digo, tradicional webinar, SEACOM, tá? Sempre tentando aqui trazer para vocês temas que sejam relevantes aí para o nosso segmento de pós-colheita, ok? Então, hoje a gente vai falar aí com o Adriano, tá? Daqui a pouco eu chamo ele aqui e a gente vai tratar de um assunto aí que, diríamos, super pertinente, né? Inclusive, ele vai trazer alguns números aí mais recentes, mas a Conab, inclusive, na quinta-feira, aliás, na terça-feira, dia 15, ela falou sobre essa questão da próxima perspectiva da próxima safra, então a gente tem, inclusive, uma possibilidade, e é bem certo que a gente consiga ter um recorde, principalmente na safra da soja. Então, esse tema que a gente vai trazer aqui hoje é como melhorar essa performance e evitar perdas para a próxima safra. Então, estamos no mês de outubro, já temos que ir pensando, obviamente, nessa safra que está sendo iniciado o plantio agora, mas dentro dos armazéns a gente já tem que pensar lá para o ano que vem de como é que a gente vai receber esses grãos, esse recorde de grãos plantados e colhidos aqui no Brasil, tá ok? Então, antes de iniciar, eu quero passar aqui alguns recados para vocês, tá? O pessoal já está aí no chat falando, tá? Então, falem de qual cidade que vocês estão assistindo aqui a SEACOM. É importante a gente saber aí de quais as localidades que a gente está atingindo aí com o pessoal. Espero que esteja bem pulverizado aí Brasil afora e às vezes também fora do país, inclusive. Então, coloquem aí de qual cidade vocês estão falando. Um recado que o pessoal do marketing sempre me peça, tá? Nos marquem aí no Instagram, tá? Tirem uma fotinha aí, participando do evento, e marquem @SEACOMOficial, postem lá no Instagram, que o pessoal gosta de como se diz, o pessoal do marketing nos pede para que a gente tenha mais abrangência, inclusive levando esse assunto para mais pessoas. Então, a participação de vocês é super importante nesse aspecto. Então, @SEACOMOficial, tá? Participem das enquetes, tá? Durante aqui a noite nós teremos aí várias enquetes, então, para a gente entender como é que está a nossa audiência, da maneira como vocês lidam com determinados assuntos dentro dos armazéns, isso é muito importante aqui, a participação de vocês com essas enquetes, tá? Façam as perguntas aí no chat, o chat para vocês aí, da forma como vocês estão colocando aí as cidades, ele é feito justamente para ter essa interação com vocês, ok? E todas as perguntas a gente tenta responder, aquelas que não conseguirmos por questão de limitação de horário, a gente tenta depois encaminhar essas perguntas para o palestrante aqui de hoje, tá? Ao final do evento, isso é muito importante, tá? Não menos importante, a gente tem um sorteio do kit SEACOM, tá? Que tem aqui esse chapéu bacana, o nosso kit churrasco personalizado aqui da SEACOM, também a squeeze, a xícara para o café e também uma caneta que a gente envia para quem for sorteado. Lembrando que o sorteio é sempre feito no final aqui do nosso evento de hoje, justamente para poder prestigiar aquelas pessoas que ficam até o fim. Então, além de receber conhecimento aqui hoje, trocar informações, fazer perguntas, vocês ainda podem ser agraciados ao fim lá com o kit SEACOM aqui, perfeito? Bom, e também, ao final do evento aqui, a gente vai falar de uma oportunidade ímpar, ok? De uma possibilidade que vocês podem participar aí com uma super oferta aí para vocês que ficarem aí até o final, ok? Então, dando uma olhada aqui no pessoal aqui que está participando, nós temos aí o pessoal de Sapezal, no Mato Grosso, de Sorriso também no Mato Grosso, Tangará da Serra, no Mato Grosso, lá de Porto Alegre, Piracicaba, temos o pessoal do Tocantins, tem o pessoal aqui de Goiás e Rio Verde também, temos também o pessoal de Campo Grande aí, Toledo, no Paraná, Carapã, no Mato Grosso do Sul. Então, pessoal espalhado Brasil afora para esse tema que é super importante e relevante. Então, rapidamente recapitulando, tá? Nos marquem nas redes sociais, @SEACOMOficial, façam as perguntas ali no chat, participem das enquetes também, ok? E ao final a gente tem aí o sorteio do kit SEACOM, perfeito? Sem mais delongas, eu gostaria de convidar aí a pessoa que vai justamente aqui nos trazer essas informações, que é o Adriano Malé. Adriano, se puder já aparecer aí. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, João. Um prazer recebê-lo aqui. De antemão, já agradeço em nome de toda a equipe SEACOM, tá, que faz esse evento aqui possível, né? A tua disponibilidade para vir bater esse papo aqui conosco desse tema de extrema relevância aí para uma safra que, novamente, conforme os dados da Conab esse ano, vamos bater um novo recorde provavelmente o ano que vem. Então, seja muito bem-vindo aí e
primeiro se apresenta aí, ou sobre um pouquinho da tua trajetória aí, e um pouco lá da Agrocult, enfim, fique à vontade. Bem, novamente, uma boa noite. Estamos novamente com esse convite que foi feito pela Ciacom, por toda a equipe, né? E que nem eu disse para ti, né, João? Quando é um convite de vocês, praticamente não tem como dizer não, né, cara? Porque é uma oportunidade única de falar com um grupo grande de pessoas, um grupo que são armazenadores, pessoas que estão interessadas em se fazer a capacitação, né? Então, para mim é uma oportunidade única estar aqui, né? E representando toda a classe de armazenagem. Nós estamos aí vindo com uma próxima safra. Conab aí falou aí que a produção vai ser muito boa, certo? A gente sempre começa nesses patamares de 322 milhões de toneladas, né? Onde o que puxa bem essa alavanca é a soja, o milho, né? Certo? Claro que tem outros produtos também que vão agregando capacidade ano a ano, né? Mas a alavanca mesmo é soja e milho, né? Então, a gente da Agrocult, a Agrocult é uma empresa, né, que ela presta consultoria na parte de armazenagem e também na parte de treinamento, né? Então, a gente roda aí o Brasil todo. Nós temos aí um projeto, que é um projeto chamado Circuito de Armazenagem, que a gente vai levando informações, tentando capacitar o pessoal todo aí para frente, né? E em qualquer distância. Quanto mais longe, melhor para nós, né? Então, é uma satisfação estar aqui, João. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos e, como se diz, aproveitem, pessoal, dando um recado, aproveitem aí no chat, à medida do possível, o Adriano vai nos respondendo aí também para que vocês participem, tá ok? E as enquetes também a gente vai soltar durante o evento aí para que vocês possam participar. Isso aí, Adriano. Então, como se diz, pau na máquina aí, vamos embora passar aí e bater o papo com o pessoal. Nesse momento, o grande desafio é em uma hora falar tudo, né, pessoal? Não é fácil, né, tu expor todas as situações que demandam uma unidade armazenadora, certo? Mas a gente, pela experiência que a gente tem e pela rodagem, tudo, né, a gente conseguiu desde que tu nos convidou, a criar alguns pontos bem específicos, né, para a gente trazer para cá. E o assunto é um assunto abrangente, é um assunto que tem várias aberturas, né, João, em público. Então, assim, o que a gente quer nesse momento é, olha, safra chegando, olha para esse aspecto, olha aquele aspecto ali, certo? E, claro, se alguém precisar se aprofundar ou precisar de alguma informação, gente, o nosso escritório está diretamente respondendo para vocês aí, pessoas que querem uma dúvida, querem sanar um outro detalhe, a gente está sempre à disposição, tá, pessoal? Então, assim, vamos pontuar, o assunto é abrangente, mas temos aí uma forma bem dinâmica de puxar isso para vocês aí. Perfeito, okay, pessoal? Tá, e só lembrando, viu, pessoal, todos perguntam, o Adriano vai disponibilizar, inclusive, lá para o final, esse material, tá? Ele vai estar disponibilizado para vocês fazerem o download. A maneira como foi apresentado aqui, vocês vão poder baixar esse material, que eu acho que é bem válido também para vocês levarem para a unidade de vocês e pontuarem, terem noção aí com o que vai ser abordado aqui hoje. Pode ir, já. Bem, o importante para nós nesse momento, assim, às vezes, é enxergar, né, onde é que nós estamos inseridos, onde é que nós vamos avançar, né? Mas que nem tu falaste, né, João? A Conab fez uma previsão aí de safra de 322 milhões, certo? Com certeza, com o passar do tempo, isso vai se ajustando a cada levantamento da Conab e a gente vai tendo valores diferenciados. Eu espero que a gente chegue aos 320, né? Que tenhamos climas, chuvas, de forma que dê uma boa produtividade para todos. O agronegócio praticamente é a alavanca do Brasil, né, na balança comercial. Nesses gráficos que a gente olha aqui, né, abaixo nós temos esse gráfico vermelho, onde mostra na linha azul
a nossa produção agrícola, e nas barras vermelhas mostra a nossa capacidade de armazenagem. Isso aí nos leva a um déficit de armazenagem em torno de 100 milhões de toneladas, certo? Então, nós temos um gap de necessidade de unidades armazenadoras pelo Brasil, distribuídas em algumas regiões mais, outras regiões menos, né? Mas precisamos fazer armazéns. Eu vejo isso, para nós todos que nós estamos aqui, uma oportunidade única, uma oportunidade boa, porque cada unidade dessas que vão precisar ser feitas, construídas, vai necessitar de quem? Vai necessitar de vocês, necessitar de pessoas encarregadas, gerentes, né, agrônomos, para administrar uma unidade armazenadora. Eu fazendo uma conta, certo? Se nós temos um déficit de 100 milhões de toneladas, e se nós tivermos que construir unidades armazenadoras de médio porte na faixa de 36 toneladas, 36 mil toneladas, nós praticamente teríamos que construir uns 170 mil unidades armazenadoras, certo? Nós, praticamente, nosso parque fabril não tem condições de fazer isso, né? Nós faremos durante vários anos. Mas eu friso aqui que a necessidade de nós termos gente capacitada para trabalhar e trabalhar com o produto. Ok, pessoal? Bem, dentro do nosso processo de armazenagem, né, nós temos que buscar o quê? Buscar perder menos. Nós temos aí alguns percentuais de perdas, né, para o produto nessa tabela que a gente está olhando. O milho, na armazenagem, nós temos uma perda aí de 7,8%. A soja, nós temos uma perda na armazenagem em torno de 2,7%. O arroz na faixa de 7%. Feijão na parte de 9% na armazenagem. E o trigo no patamar de 2,9%. Tá, pessoal? São perdas que a gente tem. A maior perda é no milho, porque o milho é um grão suscetível. O milho tem problemas de pragas, tem problemas de micotoxinas. Então, é um produto mais delicado para a gente armazenar, certo? Isso em relação à soja, ok? A gente vê que a perda na soja é 2,7%. E aqui fica um detalhe, né, pessoal? Todo grão, todo o material, todo o grão que a gente consome de forma in natura, o inseto também consome. Então, o milho a gente consome de forma in natura, então ele fica extremamente exposto também a ataques de pragas. O que a gente busca? O que a gente quer na armazenagem? É tentar reduzir essas perdas. Ou seja, a perda zero não existe, mas podemos reduzir em cima do manejo, do nosso trabalho, na unidade, no nosso dia a dia e como a gente trabalha, certo? Então, essas perdas, elas tendem, com um bom manejo, a ser reduzidas. Tá. Tem só uma dúvida. Em relação a essas perdas aí, Adriano, inclusive elas estão relacionadas ao quê? Pode ser perda de secagem, por questão de insetos, a própria quebra técnica, que é, ou seja, o próprio grão continua respirando, ou é o todo? Só uma dúvida. Não, essa é uma perda considerada como um todo, né? Entendi. No processo de armazenagem, né? Desde que entra na moega até a parte de expedição, né? Perfeito. Ela não se resume só no ataque de pragas, a gente só mencionou isso, porque é o mais visível para nós, né? Mas muitas vezes a gente começa a armazenar o produto de forma... eu sempre disse, né? Se a gente recebe grão estragado, o grão vai ser estragado. Se a gente vai receber um grão bom, vai ser ou grão bom ou estragado, né? Sim. Nessa imagem que a gente está olhando aqui, mostra bem para nós uma unidade armazenadora, certo? E a gente olha aqui algumas imagens sobre o ataque de pragas. Então, nós temos a recepção, nós temos o silo, temos a parte de secagem, parte de armazenagem. E o que a gente quer mostrar com essa lâmina para todos é que o que a gente trabalha, o que passa por isso aqui, ó, a gente encontra onde? A gente encontra no nosso dia a dia, certo? Ou seja, nós trabalhamos com alimento. Então, aí remete a nós termos um cuidado mais criterioso com os nossos alimentos, certo? Nós não somos pessoas urbanas, nós somos pessoas que estão no dia a dia da produção agrícola. Então, a gente sabe que
um arroz descascado, um óleo de soja, uma polenta, uma farinha de trigo, ela não brota na gôndola do supermercado, elas passam por nossas mãos. Então, isso aí necessita o quê? Necessita de cuidados, certo? Eu sempre menciono, se a gente tem uma massa de grãos e a gente tem algum roedor, e o roedor deixa algum resíduo sobre a nossa massa de grãos, esse resíduo ele não vai sair, certo? Ele vai seguir no processo de beneficiamento, certo? Então, a gente tem que ter essa preocupação de fazer um bom controle de pragas, um bom controle de roedores e tudo mais. Para quê? Para a gente ter um produto armazenado já inicialmente com qualidade, certo? E isso aí vai sofrer os benefícios para frente. Ok, pessoal? Na cadeia produtiva que a gente tem, certo? A nossa cadeia ela é dividida em 4 partes. Tem a produção, que é a planta, né? Tem o armazenamento, tem a agroindústria e tem a parte de distribuição, certo? Eu coloco isso, pessoal, a gente vai entrar na parte técnica, mas eu gosto de sempre mostrar onde é que nós estamos inseridos, qual é a parte da cadeia que nós estamos compondo. E nós compomos a parte de armazenamento. E fatores que influenciam na qualidade do grão, a gente pode observar que tem vários. Tem características varietais, condições de desenvolvimento da cultura, condições de solo, manejo agronômico. Mas de todos esses fatores, tem 3 que estão dentro da nossa responsabilidade, dentro do nosso dia a dia, que é o método e sistema de secagem que a gente aplica nas unidades, certo? O sistema de armazenamento, como nós estamos armazenando, e o manejo tecnológico da conservação, como é que a gente cuida, como é que a gente faz a aeração, como é que a gente está trabalhando nesse sentido aí. Tá ok, pessoal? Então, dentro dessa cadeia, nós fazemos parte da armazenagem e temos essas responsabilidades que a gente está vendo aqui, que influenciam diretamente na qualidade do produto armazenado. Certo? Aqui nós temos um fluxo, certo? Um fluxo normal que a gente tem, né? Ou seja, o produto vem da lavoura, sofre o processo de classificação. Ali nós já fizemos uma segmentação, que é importante segmentar o produto. Então, a gente vê várias unidades, às vezes com 2 moegas, 3 moegas, ou uma moega dividida. Então, a segmentação já é o primeiro fator para quê? Para nós começarmos a ter uma qualidade de produto armazenado, certo? E a nossa variação de formas de recebimento ela é imensa. Nós recebemos vários teores de impureza, vários teores de umidade, e isso acaba acarretando no processo todo para frente. Então, é importante a gente já ter moegas que a gente possa segmentar. Quanto mais moegas, mais células para a segmentação. Em algumas situações, às vezes a gente visita uma unidade, o nosso armazenador tem lá um armazém para 1 milhão de sacos e uma moega única para receber o grão. Ou seja, praticamente tudo acaba se misturando. Ou seja, esse processo ele vai acarretar uma consequência lá no ponto de armazenagem. Então, nós temos aqui a classificação, entramos pela moega, passamos pela limpeza, secagem, armazenagem e expedição e vamos novamente para o mercado. Vamos botar o produto para o mercado. Nós recebemos da lavoura, processamos e jogamos no mercado. Agora, por que nós classificamos na entrada e por que nós classificamos na saída? Porque nós temos perdas, pessoal. Nós temos perdas tanto qualitativas quanto quantitativas. Ou seja, o mesmo produto que a gente está recebendo não é o mesmo produto, muitas vezes, que a gente está expedindo. Algum momento a gente fez algum manejo que não foi adequado para a manutenção da qualidade. Eu sempre digo nos cursos, nas palestras que a gente realiza, é que se o produto entra danificado, ele vai sair danificado, certo? Agora, se o grão entrar sadio, certo? Ele tem 2 opções no processo dele. Primeiro, se manter sadio, ou seja, nós levarmos ele até o final de forma sadia, ou no processo nós fizermos alguma atividade que vai danificar, vai quebrar, ou vai
vai arder, vai ter problema de avarias na armazenagem. Então, tudo isso remete ao quê? Saber conservar o grão. Eu sempre digo uma coisa, conservar o grão não é somente colocar o grão dentro de um silo ou dentro de um armazém. O processo de conservar, ele começa na moega, certo? Desde a classificação, todos os processos têm que ser bem adequados de forma correta, ok? Então, seguindo para nós aqui, ó, nós vemos já, primeira coisa, se eu tenho condição de segmentar, eu já crio dentro do silo parâmetros onde eu vou querer armazenar, certo? Então, eu tenho o silo 1, que eu vou armazenar um produto de alta qualidade que eu estou recebendo. Eu tenho um silo 2, que é uma expedição prioritária, certo? Que é um grão com qualidade mediana, certo? Com alguns teores de picados e avariados. E eu tenho o silo 3, certo? Onde eu tenho soja bastante avariada, certo? Por que isso? Porque o comportamento de cada grão ele é diferente. Ele sofre, ele tem um diferencial. Um grão com uma qualidade superior, ele é mais fácil de nós cuidarmos, é mais tranquilo em relação ao grão avariado. Ele tem o processo metabólico dele é maior, então ele vai ter um aquecimento maior, tá? E, consequentemente, eu tenho que ter um sistema melhor de cuidar dele, certo, pessoal? Então, assim, como a gente sempre frisa, certo? Se a gente coloca grão bom com grão que está avariado, qual é a consequência? A consequência é o quê? É levar, certo, o grão bom a um patamar de avariado, certo? Então, o negócio de rentabilizar, certo, o nosso armazenagem já começa por quê? Para botar em células diferentes. Ou seja, eu não consigo melhorar o meu grão, mas eu consigo melhorar o meu conjunto de armazenagem. Por isso que é importante a gente segmentar. Claro que em situações que a gente tem um armazém, já fica difícil. Mas pessoas que tenham uma unidade com 2 silos, 3 silos, já conseguem fazer esse tipo de trabalho. Tá. Inclusive aqui tem, só complementando aí, o Marcos colocou, ele até faz um questionamento, o que fazer com os grãos imaturos de soja em grande quantidade junto com os grãos secos na mesma carga, que seja recepção ali diretamente da lavoura, né? Bem, o grão imaturo, ele é um grão que não foi formado, certo? Então, teoricamente, ele não é um grão de soja. Ele é imaturo, ele não chegou a concluir o processo dele, certo? Ele tem peso. E por isso ele é imaturo, ele tem muita umidade também. E essa umidade acaba levando para dentro da massa de grãos, certo? Então, ele acaba acarretando uma situação de aquecimento na massa, um comportamento da massa diferenciado. Então, por isso que a gente chama de grão imaturo, não é maturo. Então, dependendo da quantidade ali, não seria nem interessante, talvez, recepcionar essa carga, enfim. Exatamente. Vai do padrão. Exatamente. Que nem tem unidades que o pessoal segrega o meio grão, não deixa misturar um quarto de grãos, para quê? Para a gente utilizar isso mais para frente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o imaturo libera muita umidade dentro da massa de grãos, certo? Podendo danificar. Então, o que a gente quer é receber um grão com qualidade, expedir com qualidade, né? Bem, trazendo um pouco para a nossa realidade da armazenagem de grãos, certo? Como é que é o processo de conservação, né? Então, aqui nós temos os nossos ambientes tradicionais de armazenagem, que é o silo e o armazém. Então, muitas vezes a gente fala silo, armazém, aqui praticamente é a mesma situação. Ou seja, para mim ter uma boa armazenagem, certo? Eu preciso ter inicialmente o quê? Eu preciso ter prolafixia, preciso ter limpeza na unidade. A minha unidade precisa ser limpa, ela precisa ser cuidada, certo? Ela não pode ter resíduos de grãos de safras anteriores, certo? Ela não pode ter acúmulo de
de impurezas, de sacos de pureza em volta delas, porque isso acaba o quê? Trazendo e criando infestação de insetos. Então, uma unidade armazenadora, quanto mais arejada ela for, quanto mais aberta ela for e mais limpa, a gente vai ganhar onde? Vai ganhar na qualidade final do nosso processo. Na foto que a gente está vendo aqui, nós temos duas fotos que mostram bem uma unidade que tem os silos ali, o pessoal varrendo, certo? Após a safra, ou durante a safra. Uma cobertura de moega onde está sendo lavada, certo? E a gente observa bem a diferença onde ela está sendo lavada, onde ela não foi lavada. E onde ela não foi lavada, praticamente existe um foco de infestação de insetos ali que está chegando a safra nova, o pessoal já está aguardando tudo para receber isso aí, né, pessoal? Inclusive, a limpeza na unidade, ela é extremamente importante. Hoje nós temos colegas nossos que criam um calendário durante o ano todo para realizar limpezas. Limpeza, né? Até o Luciano aqui, ele que está participando aí no chat, ele coloca algumas questões aí, inclusive que em alguns locais está muito preocupado em fazer volume, basicamente tentando resumir o que ele disse ali, e não preocupa muito com a questão desse planejamento e até da questão da limpeza que se colocou ali. Começa muito pelo básico, né? Diríamos assim, uma vassoura e água, até no último evento que a gente fez também falando sobre questão de expurgo, para evitar, um dos motivos é justamente limpeza, a boa e a velha limpeza, né, que funciona. Exatamente. A limpeza, ela não está nas ferramentas, né? As ferramentas é vassoura, água, né? Exato. Está na parte do procedimento, né? Então, levando para frente, né? O ambiente limpo, tá? Dentro do nosso processo, né? Nós temos uma secagem, tá? Então, o que acontece? Nós precisamos necessariamente termos um padrão de secagem, certo? Eu sempre digo assim, se a nossa secagem está padronizada para 14%, nós temos que usar o 14%, tá? Para armazenar. Se o meu sistema de armazenagem está para 16%, eu posso trabalhar e armazenar com 16%, porque todo o meu processo de ventilação, todo o meu processo de aeração, ele vai estar dimensionado para isso aí, certo? O grão é um ser vivo, ele respira, certo? E no processo respiratório dele, ele libera água e calor na forma de vapor. E dois fatores influenciam diretamente nessa respiração. Uma é a temperatura de armazenagem, que nós vamos ver mais para frente aí na questão da aeração, certo? E a umidade dele. Só para exemplificar, pessoal, um grão com 14% e o outro grão com 16%, certo? O que acontece? O que tem 16% na mesma condição de armazenagem e temperatura, o grão com 16%, ele respira 8 vezes mais que um grão com 14%. E aí o que acontece? Eu tenho todo o meu sistema de aeração dimensionado para quê? Para 14, para geração de calor para 14, certo? E minha massa está gerando para 16. E aí que a gente começa a ver algumas fotos que geralmente aparecem nos grupos de WhatsApp com massa queimando, um grão ardido. Por quê? Porque é importante a gente entender que o grão ele tem um comportamento, tá, pessoal? E esse comportamento ele tem que ser administrado. Então, o que eu preciso colocar dentro do meu silo, do meu armazém? Preciso ter uma secagem padrão. Ok, pessoal? Isso para nós é importante. E aí, falando em secagem, mostra as nossas etapas de secagem, certo? Primeira etapa de secagem que nós temos é a secagem natural, é aquela que acontece na lavoura, tá? Acontece de forma lenta, tudo, né? Aí depois nós temos a secagem, que é a secagem mecânica, que é aquela que a gente recebe um produto numa faixa de 25%, pode ser mais ou pode ser menos, que a gente traz para um patamar de 14%, que é a nossa unidade de comercialização, tá, pessoal? E depois tem a secagem que acontece no silo, que é a aeração, que é a secagem, que é aquela secagem que a gente pouco deseja, porque, na verdade, ali a gente perde peso,
né? Eu seco e armazeno inicialmente com 14 e vou acabar entregando com 12 ou 13. Isso, comercialmente, eu perco peso. Então, o processo de geração é um processo bastante importante para nós. Nós vamos olhar um pouco mais para frente aí, certo? Então, eu venho na secagem da lavoura, eu venho trabalhando na secagem mecânica e eu não posso perder na aeração. Então, a linha de secagem é essa que a gente olha no gráfico, pessoal, certo? E aí a aeração é onde a gente tem que ter sempre um maior cuidado. Pois é, que o princípio que a gente tem na secagem praticamente é esse aqui, ó, certo? O ar e o calor vêm da fornalha, dentro do processo do secador, certo? Acaba aquecendo, tá, a água que está lá dentro do grão e cria o quê? Cria uma pressão osmótica, certo? Junto a isso aí vem o quê? Vem o ar, vem a vazão do ventilador. Entende, pessoal? Então, o processo de secagem, certo? Ela está relacionada com duas coisas, pessoal. Aliás, até com três coisas. O processo da secagem está relacionado com temperatura que o grão sofre, porque a temperatura vai aumentar a temperatura da água lá dentro e cria-se uma pressão, certo? Nós precisamos do ar, porque o ar passando pela massa de grãos, ele acaba removendo a umidade. E nós temos também o terceiro fator, que é o tempo de exposição que a gente precisa deixar o nosso grão na torre de secagem. Então, esse é o nosso processo de secagem que a gente tem, certo, turma? Então, aqui a gente olha bem, ó, nós temos um secador, nós temos uma área ali que é a geração de energia, que é a fornalha, nós temos a exposição, que é a torre de secagem, e nós temos a ventilação, o vento, que são os ventiladores. Então, o primeiro secador que nós tivemos na natureza, né, foi quando nós secava aí os terreiros, secava café, secava milho e trigo ao tempo, né? E o que acontecia? Tinha o sol aquecendo a massa, tinha o vento passando pela superfície da massa e o tempo que a gente deixava o grão exposto ali, ia revolvendo ele e tudo mais. Então, isso nós trouxemos para a parte mecânica, certo? Então, aqui mostra bem um sistema, um fluxo de secagem, certo? Onde tem o ar quente vindo da fornalha, certo? Ele passa pela torre e também, na hora de o produto sair do secador, ele sofre um processo de resfriamento, ou seja, um processo de resfriar para entrar no ambiente armazenador. É sempre bom lembrar, pessoal, que a capacidade de secagem de um secador, ela envolve não só a câmara de secagem, como também a câmara de resfriamento. No momento que o grão entra na torre de resfriamento, ele ainda está numa pressão osmótica liberando água e passando o ar ambiente, e esse ar ambiente removendo a água. Então, todo o processo de secagem, ele começa desde lá do funil até o funil superior, né, a entrada, e o funil inferior, que é a saída, certo? Então, a gente chama isso de... O processo envolve todo de secagem e também a câmara de resfriamento, tá, pessoal? Então, a gente olha aqui para nós, né? Pegamos uns exemplos, coisas que acontecem no nosso dia a dia, tá, pessoal? Nós temos um secador aqui de 100 toneladas, certo? E aí estamos num processo de secagem. Nós temos aqui, num secador, tá, de 100 toneladas, com uma temperatura em torno de 100 graus, eu preciso mais ou menos 5.180.000 quilocalorias, certo? Para mim secar, para mim processar, gerar a energia calórica, ok, pessoal? Então, assim, o que a gente vê muito na prática? Às vezes o pessoal colocando um excesso de lenha, certo? Esse excesso de lenha, ele gera uma caloria superior à necessária, certo? Ou seja, em vez de gerar 5 milhões de quilocalorias hora, vai gerar
7, 8. Aí o que isso me obriga, pessoal? Isso me obriga a abrir as venezianas, me obriga a abrir um pouco a entrada de ar. Para quê? Para não ter um superaquecimento na massa de grãos. Ou seja, quando eu gero muita caloria e eu não uso essa caloria, eu estou tendo o quê? Eu estou tendo desperdício. Ou seja, desperdício de lenha, desperdício de combustível. Tá, pessoal? Então, a gente tem que vir trabalhando de forma onde gerar a caloria de forma necessária, certo? O mesmo acontece quando começa a baixar a geração de caloria. Começa a baixar a geração de caloria, o que muitas vezes o nosso operador faz? Começa a fechar as entradas de ar ambiente. Para quê? Para entrar, para manter a temperatura nos 100 graus, 90 a 100. Só que o que acontece? Se eu começo a restringir a vazão de ar dentro da câmara, dentro da torre de secagem, eu perco também o quê? Eu perco capacidade de secagem. Porque o conjunto de secagem, ele está envolvido, que nem nós falamos, ele está envolvido em geração de calor e está envolvido também em vazão. E a gente tem que buscar um equilíbrio entre os dois, tá, pessoal? Isso é importantíssimo para nós, tá? Então, eu friso sempre, se a gente bota muita lenha, acaba gerando desperdício. Se a gente bota pouca lenha, a gente gera baixa capacidade, certo? Aí o nosso secador não tem rendimento. O secador, ele foi feito para trabalhar no limite. Ele tem que dar o limite, tá, pessoal? E para dar o limite, é nós que vamos fazer esse limite, ele chegar nesse limite. Então, o que acontece muitas vezes na visão nossa, lá no dia a dia que a gente está operando? A gente acha que a capacidade do secador está diretamente ligada à temperatura, pessoal. E não é isso, certo? A gente vê pessoas operando, a gente até faz dentro de nossas palestras, mas até a gente faz algumas perguntas. Qual é a capacidade, qual é a temperatura máxima que você já viu o pessoal secando? Aí o pessoal fala 120, 160, tá? O pessoal 150. Gente, pensa bem. Qual é o ponto de ebulição da água? É 100 graus. Imagina tu colocando um ar de 150 numa torre de secagem, temperatura. Tu aumenta a pressão totalmente dentro do grão e bota até a água em ebulição, pessoal. Então, assim, tu cria uma pressão tão grande que a gente começa a olhar essas imagens aqui que a gente está olhando, a questão da soja, certo? Acaba criando uma pressão tão grande dentro dela, e não só da soja, como do milho, qualquer outro grão, que acaba criando o quê? Acaba criando fissuras. E o que a gente falou lá no início? Que a gente tem que receber um grão sadio e manter esse grão sadio todo no processo. Isso é conservação de grãos. Então, secagem a altas temperaturas traz vários problemas para nós. Nós vamos olhar um pouco mais para frente aqui, certo? E um dos problemas é criar essa fissura. Vamos dar uma olhada aqui no milho. Aí, ó. Nós temos o milho normal e temos o milho com fissuras simples, duplas e múltiplas. Isso é o quê? É o aumento de pressão interna do grão decorrente do aumento de temperatura que a gente aplicou. Por quê? Porque a gente tem a sensação que aumentando a temperatura, pessoal, a gente aumenta o processo de secagem, certo? Na verdade, o que acontece? A gente acaba secando muito a superfície do grão, certo? Aí a gente coloca um aparelho para medir medir a umidade. O aparelho nosso é por condutividade elétrica, certo? Ele faz uma análise, quando vai ver, o grão está com 14%. Mas lá no núcleo dele, lá dentro dele, ele continua com umidade, pessoal, certo? Quando a gente pega esse grão, certo? Com essa umidade no núcleo dele e coloca no silo, o que vai acontecer? Consequentemente, num período ele acaba se equalizando. Então, eu botei um grão com 14%, passou 2, 3 dias, eu vou ver o meu grão está com 16% de umidade. E aí o processo respiratório dele começa a acelerar. E aí eu não sei por que está dando problema dentro da minha armazenagem. Por quê? Porque eu sequei a alta temperatura. Eu sempre vou dizer uma coisa para vocês, pessoal.
Se vocês têm problema de capacidade de secagem, só tem uma solução. Compra mais um secador, certo? Porque senão vai ter problema lá para frente. Então, esse é um dos agravantes que a gente tem quando a gente seca altas temperaturas, certo? Acaba danificando o grão. Aí o que acontece? Tu chega na unidade armazenadora, o cara secando a alta temperatura, milho, vai bater caneca de elevador, virou quirela. Tá, pessoal? E virando quirela, o grão já está exposto, tá? Aí vai para o silo, ele exposto já facilita o problema de insetos. E nós temos dois tipos de inseto que vocês conhecem, o inseto primário e o secundário, certo? O primário é o que consegue romper o tegumento e o secundário é o que entra com o grão está exposto. Se eu tenho vários grãos expostos lá dentro do meu ambiente de armazenagem, o que acontece? Acontece já que está todo mundo liberado para agredir o grão. E um grão, quando ele está fissurado, pessoal, quando ele sofre uma fissura, quebra, o processo de respiração dele é muito mais intenso que um grão sadio. Então, aí que começam as situações que a gente tem que cuidar para reduzir as nossas perdas na armazenagem. Tá, pessoal? Beleza. Só complementando aqui, quando você toma água aí, o pessoal participando aqui, bastante aqui do site. O Michel, inclusive, fala parabéns aí para nós no SEACOM. Obrigado aí, Michel. Diz que teve contigo lá em Confresa, teve um evento agora recente, há pouco tempo atrás, né? E está aqui participando e deixando comentário aqui também. O Vânio aí falando também essa questão da questão da classificação dos avariados, enfim, tudo isso aí gera uma série de problemas, dizendo aqui também sobre a questão do desperdício, citado aí também por ti, com o excesso de queima de lenha, com a temperatura, que além de danificar o grão, gera custo e a possibilidade de perdas significativas no final do processo também. E é isso. Bem, seguindo, pessoal, qual outra consequência que a gente tem também com secagem de altas temperaturas? A gente olha bem aqui, uma coisa bem prática, ó, certo? Vamos pegar o exemplo da soja. A soja ela tem aqui 18% de óleo, 24% de açúcares e 40% de vitamina, além de sais e fibras, certo? Nessa tabela aqui mostra uma coisa bem interessante para nós, pessoal, certo? O que acontece? Na linha pontilhada, mostra o quê? Mostra o teor de óleo que a soja tem. E embaixo a gente olha assim as temperaturas de secagem. Então a temperatura de secagem começa com 75, 90, 105 e 120. Certo, pessoal? Então, à medida que a gente vai aumentando a temperatura de secagem, o que vai acarretando no meu óleo lá dentro? Eu vou queimando o óleo, pessoal. Certo? Vou queimando o óleo. Ou seja, o meu grão, na hora de beneficiar lá na indústria, ele vai gerar menos óleo. Eu estou só exemplificando a soja. Se nós pegássemos aqui milho, outros grãos, tem também outras consequências. O mesmo acontece com essa barra preta que a gente está vendo aí na apresentação também. Certo? Isso diz o que para nós? A condutividade elétrica do grão. Certo, pessoal? Ou seja, à medida que eu vou aumentando a temperatura, a condutividade elétrica vai aumentando. Isso é consequência do quê? Consequência que com a temperatura elevada, eu estou o quê? Esfacelando as moléculas internas do grão. Certo, pessoal? E isso é extremamente importante. Além de a gente queimar também toda a parte nutritiva do grão, pessoal. Carboidratos, vitaminas, tudo, sais minerais, tudo isso, enzimas, tudo isso, lipídios, tudo isso vai se queimando a temperaturas altas, elevadas, tá, pessoal? E tem um agravante mais ainda, que a gente vai pesquisando, vai olhando assim, ó, e mostra aqui para nós, pessoal. Isso aqui é dinheiro direto, tudo é dinheiro. Mas assim, ó, secagem a altas temperaturas, baixa o peso específico do grão. Baixa o peso específico do grão. Certo? Aqui nesse gráfico mostra para nós, certo? Um grão secado com a temperatura de 100 graus, ele gera um peso específico de 0,79. Se eu pego uma temperatura mais elevada, certo? 120, o meu peso específico passa para 0,78. Isso praticamente são coisas baixas. Mas se eu pegar aqui um silo de 100 mil sacos, certo?
que vai representar 1,4% de peso, isso me dá uma perda em dinheiro em torno de 630 mil reais, pessoal. 630 mil reais. Considerando o saco de 45 quilos, certo? Que é o valor médio que está por aí, dependendo de região ou não. Então, a gente não percebe isso aí, porque a gente não mede. A gente não mede. Mas na hora que a gente começar a medir peso específico e decorrente da temperatura, a gente vai ver. Tá, pessoal? Então, é importante para nós. Tá ok, turma? Então, secagem à temperatura traz prejuízos para nós. E, claro, que nem aqui nessa tabela, todo grão ele tem uma temperatura limite que ele absorve. Então, nós temos aqui, nessa linha aqui, ó, nós temos semente, exemplificando aqui questão da soja. Uma semente, né, de soja, um grão de soja, ele consegue suportar, matéria, né, 43 graus para semente. Por quê? Porque eu tenho que proteger o embrião. Por isso que o pessoal que trabalha com semente, geralmente trabalha com temperaturas mais baixas. 60 graus, 65. Para quê? Para não agredir o embrião do grão. Agora, quando eu vou para grão comercial, na questão da soja, 49 graus. Tá, pessoal? Aí, por quê? Se eu passar de 49, eu começo a criar esses problemas que a gente está vendo aí, pessoal. Peso específico, queima da parte nutritiva, né? Pressões maiores dentro do grão e assim por diante. Por isso que o fabricante, ele sempre recomenda. Ó, gente, o meu secador trabalha com 90 graus. O meu trabalha com 100. Mas ele já está calculando, já está prevendo isso aí para nós, tá, pessoal? Então, isso é uma situação bastante crítica na nossa operação. Para nós termos isso aí, turma, ó, é importante para a gente ver. Ó. Eu preciso ter um ponto de equilíbrio. Eu preciso saber, certo? Onde eu gero calor e gero ar, gero vento. Para isso que existe as pressões de trabalho dos secadores. Então, eu preciso operar o meu secador enxergando duas coisas, pessoal. Eu preciso enxergar pressão de trabalho e temperatura. E hoje, geralmente, que a gente chega nas unidades, todo mundo está olhando sempre o quê? Temperatura. Certo? E aí eu perco o quê? Perco capacidade. Nós olhando aqui nesse secador, certo? Nós temos a fornalha, temos aqui a torre de secagem, ventilador. Né? Nós temos praticamente aí 5 pontos de verificação de pressão. Nós temos o ponto 1, que é a câmara de combustão, o ponto 2, que é a saída da fornalha, o ponto 3, que é a entrada do ar ambiente, o ponto 4, que é a entrada do ar ambiente, saída do resfriamento, e o ponto 5 ali, que é a parte pós-torre de secagem. Ou seja, quando eu vou medir a temperatura e a minha temperatura está a minha pressão está mais elevada, minha depressão, né? O que acontece? É sinal que eu estou enforcando o meu secador, eu estou restringindo a passagem de ar. Então ele está desregulado. E quando eu abro demais veneziana, abro outras coisas, tipo câmara de secar, câmara de lenha, tudo mais, pressão vai baixar. Sinal que o ar está passando fácil. E aí o que acontece? Maior consumo de lenha. Então, esse conjunto a gente tem que começar a trabalhar direto. Tu ia perguntar uma coisa? Na verdade, acho que está falando ali de pressão, a gente pode soltar a primeira enquete para o pessoal participar aí. O que você acha? Com certeza. Pode liberar aí. Beleza. Então, aproveitando aí, pessoal, tem uma enquete aí, respondam, até para o Adriano entender a maneira como é feita aí para vocês. Vão respondendo aí. Pessoal participando aqui do chat, pode ser que a gente não consiga passar por todas as questões, pessoal, porque nós já estamos aí com mais de 50 minutos de transmissão aqui, mas o pessoal parabenizando aqui e fazendo alguns questionamentos. Lembrando que esse material, inclusive, vai estar disponível para vocês lá no final, tá? Então, participem aí. O pessoal já está voltando aqui, Adriano. Esperar mais um pouquinho e já fazemos a parcial aqui dessa enquete aí. Bom, a enquete que a gente está falando é na operação de secador, você acompanha a pressão de trabalho? Aí tem como respostas não, sim, sim, acompanha pelo quadro de comando do secador. Lembrando, pessoal, podem responder à vontade, a gente não sabe quem é que está respondendo, então podem, como se diz, sejam honestos aí nas respostas aí para a gente poder
ter uma noção dessa audiência aqui que está presente aqui hoje. Pode dar sequência aí. Beleza. E a gente faz o que? Essa medição, a gente tem esses aparelhos aqui, existe esse manômetro em U, né, que a gente utiliza bastante. Ok, pessoal? Bem, trazendo dentro da nossa evolução, né, tipo assim, a gente já tem um bom trecho na armazenagem. Então, vamos pegando aqui, antigamente, né, nos anos 70, 80, nós tínhamos praticamente nossos termômetros analógicos. Aí depois passamos na década de 90 e 2000, digitais. Hoje nós já temos alguns quadros, certo? E o que a gente remete hoje? O que a gente está observando no mercado hoje? O quê? Quadros já, praticamente, painéis de automação, painéis de controle, certo? Esses painéis, o que estão possibilitando para nós? Um controle de temperatura, um controle de pressão, tudo simultaneamente, certo? E caminhando também para um controle até de umidade de entrada e de saída. Tudo isso hoje converge para onde? Converge para um software, né? Vai coletando as informações e hoje o operador acaba o quê? Tendo uma visão global. Isso possibilita várias coisas, pessoal. Maior rendimento de secagem, economia de energia, redução de incêndios, indicadores operacionais, que começa a ver se está faltando grão ou não, e caminhando também para quê? Para a gente olhar essas informações também a nível do quê? A nível de celular, smart, né, pessoal? Então, nós estamos passando por uma transformação, uma mudança significativa na operação dos nossos secadores, pessoal. Então, nós futuramente vamos começar a enxergar secadores com painel de automação, ou seja, controles de secagem, onde a gente cria parâmetros e vai monitorando. E aí tu vai ter a pressão toda hora. Pô, a pressão aumentou? Opa, preciso regular. A pressão baixou fora da faixa? Preciso regular. Entende, pessoal? Então, isso tudo vai criando um caminho para quê? Para nós termos maior eficiência no processo de secagem. Certo? Aqui mostra. Até dando a parcial aqui, Adriano, sobre na operação do secador você acompanha a pressão de trabalho, 28% não, 50% sim, e 21% acompanha pelo quadro de comando do secador. Ótimo. A maioria aqui como sim. Estamos no caminho certo. Exato. Então aqui a gente olha bem um relatório que a gente pode tirar no Note ou no próprio celular, no Smart, né? Aqui a gente olha, temos aqui a faixa de trabalho de pressão. O que acontece aqui? O nosso operador está abaixo da faixa, sinal que está com o nosso secador estrangulado. Ele tem que olhar lá, puxar, alimentar a fornalha e assim por diante. Tá, pessoal? Cuidados. Bem, todo secador tem fornalha. Então aqui nós temos uma fornalha típica, né? Câmara de combustão, câmara de anticâmaras, redemoinhador. Hoje, nós estamos buscando muito, o mercado está bastante aceitando a parte de cavaco. Por quê? Porque o cavaco está gerando o quê? Ele gera uma fonte de secagem contínua, certo? E isso é o nosso desafio. A lenha, ela não pode ser empilhada, ela tem que ser colocada de forma gradual. E isso vai gerando o quê? Certo? Uma temperatura contínua. Quando eu jogo muita lenha, aumenta a temperatura, necessariamente, o que eu vou ter que fazer? Liberar a entrada de ar. Ou seja, eu vou gastar mais lenha. Então, o que a gente observa hoje, o caminho, o que a gente observa, o mercado, indo muito para essa parte de queima de cavaco. Inclusive, numa das imagens que eu estou mostrando aqui, a gente olha até o pessoal fazendo o próprio cavaco na unidade armazenadora. O pessoal comprou lá a máquina e faz o cavaco. Poderia botar perfeitamente a lenha para dentro da fornalha. Não, o cavaco te dá fonte contínua. Certo, pessoal? Então, aqui, o que nós temos? Uma câmara de combustão, só com praticamente a lenha na parte central, cinzeiro praticamente que não está sendo limpo, né? Isso restringe a passagem de ar, aumenta a pressão,
certo? E quando a gente dimensiona uma fornalha, a gente dimensiona também usando toda a área de grelha. Então, isso nos obriga a usar a área de grelha, tá, pessoal? Ou seja, quanto melhor a lenha estiver distribuída sobre a grelha, melhor rendimento a gente vai ter. Aqui, olha, a gente olha bem aqui, ó. Essa primeira imagem que a gente está olhando assim, é aquela imagem que o pessoal joga lenha. Acaba desmanchando uma fornalha. Tá, pessoal? Então, o que a gente precisa? Reconstruir novamente. Muitas vezes, hoje, o pessoal está aí fazendo retrofit, redimensionando a fornalha para que tenha um rendimento melhor. Então, é importante e, consequentemente, às vezes, gera uma queima melhor. Certo, pessoal? Eu sempre digo assim, quando começa uma safra, sempre tem um operador que diz, esse ano eu vou derrubar a parede. E começa a jogar lenha para lá, começa a jogar a lenha para lá, até derrubar a parede. Mas não pode. Gente, outra coisa, que nem fornalha nova. Fornalha nova, assim, chega dentro de um operador assim, hoje eu vou botar fogo nela para ver se ela não racha, para ver se ela é boa. Suporta. Piorou ainda a situação, a gente tem que fazer de forma gradual para deixar bem firme a nossa fornalha, né, pessoal? Não criar fissuras, né? E fechando esse ciclo, né, a gente tem que cuidar bastante com essa questão de incêndios também, né, pessoal? Eu sempre digo uma coisa nas palestras e falo e reforço. Gente, secador não pega fogo. Eu nunca vi um secador pegar fogo, tá? O que pega fogo é palha. Isso sim. Um secador, normalmente, ele não pega. Pega a palha, o resíduo que fica lá dentro, tá, pessoal? Isso que acaba criando, certo, a combustão. Ou seja, o que a gente precisa definir? Uma linha de procedimento, uma linha de trabalho, certo? De limpeza. Tem muitos colegas nossos que tem lá, trabalhamos 24 horas, fizemos uma inspeção, trabalhamos 72 horas, paramos, fizemos uma inspeção, certo? Então, esse processo de limpeza, ele é decorrente do quê? Do histórico que tu tem com o teu secador, certo? Tu recebe muito produto muito limpo, ok. Tu recebe vários tipos de grãos sujos e assim por diante, cooperativas, tudo mais, tem uma variação muito maior, gente, cria um procedimento. Hoje as consequências são maiores. Antigamente nós tínhamos aí secador de 40 toneladas, hoje é 200 toneladas. Na terceira imagem aqui a gente olha bem. Houve um aquecimento na torre de secagem, destemperou a estrutura, tombou o secador. Acabou a safra. Tá, pessoal? Acabando a safra. Ok? Bem, avançando, falamos sobre secagem, abordamos alguns assuntos. O outro procedimento que nós temos que ter, o que é? Com a limpeza. Tá, e aproveitando aí, Adriano, soltei uma nova enquete aí, tá? A anterior o pessoal respondeu, só passando a parcial, sobre a questão da pressão, 28% não, 50% sim, 21% sim. Nós tivemos ali o mesmo processo e temos uma nova enquete aí, pessoal, para vocês responderem sobre a questão da manutenção preventiva, né, Adriano? Então, aqui, as respostas são não, somente corretiva, sim, 2 meses antes da safra, sim, 4 meses antes da safra e sim, sempre logo após o término da safra. Então, são essas questões aí para vocês participarem aí, pessoal. Beleza. Na questão também, nós temos a parte de limpeza, tá? É fundamental a limpeza. A máquina de limpeza é uma coisa fundamental para nós. Eu considero sempre o filtro da unidade. É ali onde a gente determina o que a gente quer que siga para frente e onde a gente quer que acaba não seguindo para frente. Tá, pessoal? Então, assim, precisamos ter o quê? Uma regulagem adequada com o nosso sistema, certo? De limpeza. É o filtro. Então, nós olhamos aqui, grande capacidade de receber a nossa a máquina, grande capacidade, o que é? Se eu preciso da capacidade de massa, eu preciso usar toda a minha área de peneira. Tá, pessoal? Então, eu preciso ter uma utilização de toda a minha área de peneira. Para quê? Para ter o maior ganho possível. Muitas vezes eu chego numa unidade armazenadora, o grão está todo concentrado onde? Na parte central. E não estou usando as laterais.
certo, pessoal? Então, ele tem que ser bem distribuído. E ter um sistema bem regulado também na parte de captação de pó, que leva para onde? Leva para o ciclone. E aí que eu sempre digo, pessoal, eu chego na unidade armazenadora, a primeira coisa que às vezes eu vou olhar o ciclone está todo ele batido. Não sei por quê, pessoal, certo? Né? Até o final da palestra a gente descobre qual é o motivo por que os ciclones sempre estão batidos, né? E na máquina de limpeza, coisas que influenciam na capacidade, ou seja, uma é a impureza de entrada e a outra é a impureza de saída. Então, os gráficos que a gente está colocando aqui, ó, olhando na questão da impureza, a gente observa assim, ó, quanto maior o teor de impureza, mais tempo eu preciso deixar a minha máquina processando. Então, eu preciso restringir um pouco a alimentação, senão ela vai ter vazamento, pessoal, certo? E muitas vezes tu chega numa unidade e o pessoal está dizendo assim, não, mas eu tenho lá como é que é uma máquina de limpeza, essa não funciona, não dá legal, porque ela vaza grão. E o fabricante, tu olha assim, a marca do fabricante, ele já fez mais de 1000 máquinas iguais, só a dele que vaza, certo? Por quê? Porque ele não sabe que a impureza influencia no processo. Então, eu tenho que deixar mais tempo a minha máquina processando a questão da impureza. O mesmo é com a umidade, também, que passa também essa questão da capacidade. Um grão úmido, ele não é tão, não tem um fluxo tão acelerado que nem um grão seco. Então, isso são coisas que a gente tem que olhar na nossa máquina de limpeza, tá, pessoal? Perfeito, Adriano. Dando aqui já rapidamente só uma parcial a respeito da nossa questão sobre a manutenção preventiva, não somente corretiva, mínimo aqui 2%, sim a cada dois meses antes da safra 26, sim 4 meses antes da safra 11, sim sempre logo após o término da safra 58%, ou seja, a grande maioria trabalhando aí com a manutenção sempre logo após o término da safra. Bem, outro desafio que a gente tem também é a parte de distribuição da massa de grãos, né, pessoal? Quanto melhor a nossa distribuição da massa de grãos, melhor será a nossa aeração, certo? Na imagem que a gente está olhando aqui, um foco de impureza acaba gerando o quê? Gerando caminhos preferenciais dentro da massa de grãos. Então, o desafio é nós criarmos uma massa bastante homogênea, de tal maneira que a gente crie uma passagem padrão dentro do nosso silo, tá, pessoal? Isso se faz com um bom espalhador de grãos, um bom homogeneizador, certo? Para quê? Para a gente ter essa situação de tranquilidade, ok? Então, muitas vezes, o que a gente enxerga aí? Ó? Enxerga essas coisas na armazenagem. O que a gente sempre observa? Quando a gente vai tirar a termometria e observar que o cabo central é o mais aquecido, é sinal que ali tem um problema. E aí, quanto tempo eu fico com o meu produto armazenado? Ah, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 6 meses. Eu não posso conviver esse período todo com um superaquecimento na parte central, criando essas colunas. Então, a gente sabe disso, pessoal. O que a gente precisa fazer? Muitas vezes, enche 20%, 30% do silo, faz uma movimentação na massa, dá uma quebrada nessa coluna aí e segue novamente o processo para frente, tá, pessoal? O que a gente não pode é conviver sabendo que a parte central sempre está aquecida. Bem, dentro da conservação nós temos várias ferramentas, certo? Nós falamos sobre o grão armazenado, secagem homogênea, limpo e distribuído. Agora eu tenho ferramentas para me coordenar isso, pessoal. Eu tenho monitoramento da temperatura, que é a termometria, que eu preciso observar. Eu tenho a ventilação, que é a aeração. E tenho o quê? A exaustão. Tá, pessoal? Então, aqui eu tenho as 3 ferramentas que a gente enxerga. Tá? Monitoramento, aeração e exaustão. Monitoramento, enxergar o comportamento. Aeração, fazer a correção. Exaustão, me prevenir de algumas situações que vão acontecer na armazenagem que eu tenho que me prevenir. Certo, pessoal? Que nós vamos olhar para frente. O grão é um ser vivo. Ele libera aqui gás, água e calor na forma de vapor
certo? Isso é o metabolismo do grão. Ele é praticamente que nem nós, pessoal, certo? É bem igualzinho a nós, tá? O que a gente busca na armazenagem? Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é aqui, ó. Tá sempre o quê? Nessa região amarela, certo? Ou seja, temperaturas baixas, certo? Onde eu fico fugindo da onde? Da área B, que vai ter problema de insetos, a C com germinação, e a D aqui que é a questão de fungos. Então, o nosso objetivo na armazenagem, o que é? É sempre acompanhar isso aqui, ó. Levar a nossa massa de grãos para essa região amarela. Claro, turma, nosso Brasil, nossa agricultura, nossa armazenagem, ela é vertical. Ela começa no sul e termina lá em cima, quase próximo da linha do Equador. E quanto mais a gente sobe, mais calor fica. Então, hoje, pessoal, a gente tem que entender que cada local tem um processo de aeração, tá, diferenciado, não serve para as mesmas áreas, certo? No sul, nossos colegas conseguem armazenar com 6, 7% de 6, 7 graus, e tu chega no centro-oeste, o pessoal armazenando com 22, 25 ou 26. E tá bom a umidade com 26, a temperatura tá boa com 26, pessoal. Ok? Então, nós olhamos bem aqui, ó, processo de aeração. Sempre a gente recomenda tal talude emparelhado. A gente sabe que isso é difícil, né? Mas a gente olha aqui que com talude emparelhado eu crio uma pressão única na massa de grãos. Quando eu tenho o talude formado dentro do silo, o que cria? Caminhos preferenciais e que contribuem para mim ficar com uma região quente na parte central. Bom, aproveitando aí, Adriano, só um recadinho, pessoal, acabei de soltar uma nova enquete aí, viu, Adriano, que diz respeito justamente a essa questão da aeração, tá? Lembrando aqui, Adriano, a gente já está com 1h10 aí de evento, então talvez vamos ter que dar uma aceleradinha aí mais para o final, para a gente não exceder muito, mas o assunto é bem bacana. Inclusive, pessoal, vão aí respondendo sobre em que momento vocês realizam a aeração, tá? Pessoal aqui participando bastante, perguntaram sobre a questão do cavaco, diferente de lenha, acho que durante a tua fala você já respondeu. O Marcos falando das peneiras maiores, tem alguns problemas de partícula dentro do silo, devolver no embarque pode ser uma alternativa, aí acho que tem que entender cada caso. E temos aqui a participação do Lúcio Zé Ronaldo aí, que até havia feito convite para ele, tá? A figura aí da Abrapós aí como presidente, muito bom, elogiando aí você e sobre essa questão da efetividade aí para a solução dos problemas que tem que ter na gestão aí da massa de grãos armazenados. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Então, aeração, o que nós temos? Qual a nossa linha do nosso dia, né? Madrugada nós temos umidade relativa alta, temperatura baixa. Durante o dia, temperatura aumenta, umidade relativa baixa. Então, nós temos o quê? Nós temos esses quadros de equilíbrio higroscópico, onde mostra bem, certo? Quais são os momentos ideais de nós fazer a aeração. Se nós observarmos aqui, nós temos uma umidade relativa na parte de cima e na vertical a temperatura. A gente olha aqui que a região vermelha é a região mais propícia, tá, para fazer aeração. Por isso que a gente faz na madrugada. Tá, pessoal? Aqui é importante essa colocação aqui. Uma vez eu estava dando uma palestra em Sorriso e era 8 horas da noite, 32 graus. E aí, o que a gente vai e faz a palestra? Diz, não, aqui é muito quente, temperatura elevada. Aí eu fiz esse trabalho, levei para o curso, para a palestra, eu olhei aqui, ó, durante a madrugada, a temperatura regulava entre o quê? Entre 24 e 23 graus. Então, essa é a hora de a gente fazer a aeração, pessoal. Não é a noite, é a madrugada, ok? Aqui, e já dando aqui uma parcial, o pessoal continue respondendo aí. Pode ser que agora a tua fala possa comprometer as respostas, mas de qualquer forma aqui a gente tem à noite 16%, madrugada 5%, inicialmente consulta as condições climáticas, temperatura, de equilíbrio, higroscópio, 36%, e possui sistema automatizado, a maioria aqui, 41%. Beleza. Então aqui nós temos alguns aquecimentos na massa de grãos, e aí a gente fala quando tem aquecimento na massa de grãos, pessoal.
Se tem um aquecimento, não adianta fazer aeração, tem alguma coisa errada lá dentro. Nós temos que mexer a massa e trabalhar, quando a gente tem um foco de aquecimento. Podemos fazer aeração dia de chuva? Sim, podemos fazer na condição de nossos ventiladores estarem cobertos. Outra coisa que a gente observa na aeração, às vezes, o nosso ventilador está girando ao contrário. O que é isso? O que acontece? Durante a madrugada, a gente coloca o ar frio. Durante o dia, o ar frio é mais pesado. Qual é a tendência? É retornar, certo? Então, para conservar, para manter, sempre acontece o quê? A gente recomenda, fecha a boca do ventilador, para quê? Para não ter perda de ar frio. Isso contribui para manter a temperatura baixa dentro do silo. Então, para a gente fazer uma armazenagem, pessoal, para fazer uma aeração, a gente precisa ter temperatura da massa de grãos, temperatura ambiente, estação meteorológica, umidade relativa. Esse conjunto aqui a gente tem que ter, pessoal. Certo? Ok? Isso nós temos que monitorar. Toda vez que a gente vai tomar uma decisão de aeração, a gente toma o quê? Toma essa decisão em cima desses dados. Por isso que hoje existem sistemas computadorizados, né, que acabam contribuindo para fazer esse trabalho, certo? Ou seja, vamos usar as melhores janelas do dia. Quem é que vai saber? Uma estação meteorológica, um sistema que lê a massa de grãos e um sistema que está ligado diretamente, enxergando o equilíbrio higroscópico do grão, junto com a umidade dele. Tá, pessoal? Então, aqui a gente olha bem um sistema que tu acompanha hoje num note, num tablet, num smartphone, e tu está acompanhando a massa direto dessa forma. Tá ok, pessoal? Termometria, mesma coisa, pessoal. Precisamos cuidar dela. O maior crime da temperatura para a termometria é isso aqui, ó. É enrolar cabo. Gente, enrolou cabo, acaba rompendo internamente alguns sensores, certo? Eles vêm de fábrica? Vêm, mas vêm de forma com raio de acordo. Isso aqui é um veneno, pessoal, certo? Outra ferramenta que nós temos, a questão da exaustão, certo? O que é exaustão? É a eliminação da condensação que a gente tem na massa de grãos, pessoal. Então, nós temos hoje essa condensação aqui, ó, formada durante o dia, à noite, baixa temperatura, acaba condensando, formando essas crostas, formando ponte, que acabam prejudicando a aeração, certo? Reduzindo a eficiência e perdendo qualidade e aquecimento da massa de grãos. Por isso que a exaustão, ela é importantíssima hoje, ela é extremamente preventiva no processo, certo? Ela, hoje, tipo assim, ela é tão importante como termometria, aeração e exaustão. São os três pilares hoje para te manter uma tranquilidade e segurança na armazenagem de grãos. Inclusive, falando sobre a questão da exaustão, pessoal, tá aí uma enquete aí para vocês participarem. Se você tem exaustão no seu silo, nos armazéns aí, continue respondendo. Daqui a pouco eu dou uma parcial aí para você, Adriano. Então, aí a gente olha alguns problemas na armazenagem que pode ser ter prevenção, sabe? Através da exaustão. Tá, pessoal? Isso aqui é a questão de fungos também, aparece muito na parte central, na parte superior, onde a gente tem essa parte de umidade da condensação, alta temperatura e escuridão. Tudo que os fungos gostam, né? Tudo. Certo? Então, hoje já existe no mercado sistemas com iluminação onde faz esse combate, tá? A insetos, a traças voadoras, certo? E são colocados aí sobre a massa de grãos, inibindo a formação daquelas teias que prejudicam a aeração. E a iluminação também traz a segurança operacional, na limpeza, na operação da rosca varredora, da pá carregadeira e assim por diante, tá, pessoal? Isso. Então, só dando uma parcial aqui, Adriano, 62% utiliza, tá? E 37, 38 ali não utilizam, tá? Esse é o quadro aí sobre a questão da exaustão. Ok, perfeito, pessoal. Então, aqui, para a gente ter uma boa armazenagem, a gente precisa de ter tudo isso aqui, pessoal. Precisamos, esse aqui é o nosso foco. Secagem, limpeza, secagem homogênea, limpeza, padrão,
distribuição de grãos, ferramentas nossas, termometria, aeração, exaustão. Isso tudo vai remeter o quê? A uma rentabilidade melhor. Onde a aeração e exaustão, elas acabam se combinando, pessoal. E automaticamente o quê? Um controle de pragas. Na questão de transporte, bem rápido para nós, elevador, precisamos fugir dos embuchamentos. Precisamos regular a entrada corretamente do secador. Qual o elevador que mais embucha? É o da moega. Por quê? Receber um produto úmido, sujo, variação de umidade. Então, precisamos ter cuidado, manutenção das canecas, né? Estaiamento bem regulado sempre. Outra coisa que eu gosto de falar, pessoal, cuidado, turma. Nós temos muita presença de gás nas nossas unidades. E cada vez mais a gente vê pessoas morrendo, certo? Eu praticamente dou palestra aí já há uns bons anos. E às vezes eu vou entrar nesse item e assim, pô, mas de novo eu estou falando nesse item. Gente, continua morrendo gente. Então nós temos que continuar falando e reforçando. Quando for entrar em espaço confinado, façam as verificações de acordo. Ainda mais impostos e túneis assim por diante, tá, pessoal? Transportador de corrente. Fundamental que nossa corrente está regulada. Não pode nem estar esticada e nem muito frouxa. Devemos estar de forma bem esticada ela. Pegamos o manual lá do nosso fabricante, olhamos qual é a flecha que é necessária deixar entre um rolete guia e outro e vamos aumentando. A cada regulagem que a gente está fazendo na corrente, pessoal, o que a gente estava observando? Que estava havendo o desgaste dos pinos. Certo? Em algum momento vai romper. Então, quanto mais bem regulada, maior será a vida útil da nossa corrente. É um fator, tem outros fatores importantes, mas esse que eu considero bastante relevante para nós nesse momento, tá, pessoal? E a correia transportadora também a gente precisa cuidar. Se a gente olhar essa foto aqui de um rolete totalmente desgastado, gente, imagina quanto tempo essa borracha ficou passando por esse rolete aí. Eu sei que vocês nunca viram isso, pessoal. Tenho certeza que nunca viram. E se viram, foi na unidade do vizinho, tá, pessoal? Mas a gente tem que ter o quê? Sempre uma inspeção contínua dos roletes girando de forma normal, certo, pessoal? Para quê? Para não haver um aquecimento, incêndio, explosão, tá? Aumento de amperagem, consumo de energia excessiva e assim por diante. Nesse item aqui, eu saliento na correia transportadora a coisa que eu mais vejo de problema, tá, pessoal? É o rolete e a utilização do carro de despejo. Pessoal, utilize esse carro de despejo quando a correia estiver desligada, pessoal. Se vocês movimentarem ela com a correia ligada, vai acontecer acidente, certo, pessoal? E acontece muito, certo? Danificando a borracha, danificando o acionamento. Ela tem aquelas travas. Para tirar as travas, necessariamente a gente precisa do quê? Desligar ela e fazer todo o desligamento por cascata inversa. Ok, pessoal? Então, são coisas assim que a gente salienta. São vastos assuntos que a gente pode falar, mas eu tentei ser o mais breve possível aqui para vocês, nesse período aqui que é escasso, mas é útil para nós, tá, pessoal? Exato. Então, pessoal, assim, conforme você diz, né, Adriano, é muito assunto, pouco tempo, na verdade. A gente tentou aqui condensar de uma maneira que fosse proveitosa para vocês também, tá? E dando o resultado aqui da última enquete, tá? O principal ganho para aqueles que usam exaustão, que foi a grande maioria, tá? Eliminação da condensação, 66%, menos horas de aeração, 12%, e manutenção do peso dos grãos, 20%, responderam que esses foram os resultados, viu, pessoal? Obrigado aí pela participação de vocês. Não se esqueçam, tá? Nós teremos aqui algumas coisinhas antes de terminar a nossa live. Vamos ter aqui o sorteio aqui do kit Siacom, tá? E todo esse material aí, vocês estão vendo aí os dados aí da Agrocult, para vocês seguir nas redes sociais, Adriano Malê também, certo? agrocult.com.br, para vocês falarem. E
todo esse material que vocês viram aqui, agora eu quero passar um rápido vídeo do evento que teve em Confresa, inclusive que alguém estava participando aqui, colocou no nosso chat, rapidamente um vídeo para vocês verem, porque tudo isso que foi dito aqui hoje, né, Adriano, vai ter presencialmente um evento agora no dia 30 e 31 de outubro, tá? Na cidade de Jataí, em Goiás. É isso? Perfeito, perfeito. Nós tivemos em Confresa, esse ano nós tivemos também em Cristalina, estamos caminhando para Balsas e novas etapas terão aí. Exato. Então, eu vou rodar rapidamente aqui um videozinho e depois desse vídeo, pessoal, aí eu já vou lançar, inclusive, uma condição especial para vocês que tiverem interesse. Se você tiver aqui, por exemplo, na região de Goiás, no Distrito Federal, ou seja, mais próximo, Minas também, próximo a Goiás, Mato Grosso do Sul, enfim, esse evento, dia 30 e 31, a gente vai ter uma condição especial. Depois do vídeo eu vou soltar essa condição, então não percam rapidinho aqui, só rodar o vídeo para vocês terem noção do como foi lá em Confresa. Então é isso, pessoal. Vocês viram um pouquinho daquilo que aconteceu em Confresa, que vai acontecer no dia 30 e 31 em Jataí, aqui em Goiás. Então, quem tiver interesse, tá? Vou fazer agora essa, digamos assim, essa oferta aí, tá? Qual que é essa oferta, pessoal? Eu vou publicar ela agora para vocês, tá? E aquelas 10 primeiras pessoas que preencherem o formulário que vai estar disponível nessa oferta, lembrando, as 10 primeiras pessoas que estiverem disponível, o pessoal da Agrocult vai dar um desconto de 10% no valor dessa inscrição, tá? Então, isso que vocês viram aqui hoje, de maneira resumida, durante 2 dias vai acontecer, já está aí 30 e 31, aí vocês conseguem aprofundar muito mais. Então, as 10 primeiras pessoas inscritas ganharão 10% de desconto nesse cadastro, nesse registro, junto ao circuito de armazenagem, junto com o pessoal da Agrocult, tá? Então, tá aí a oferta já, pessoal, podem ir preenchendo, tá? Então, os 10 primeiros que preencherem o formulário, o pessoal da Agrocult vai entrar em contato para poder já oferecer esse desconto de 10% aí que o Agrocult, na figura do Adriano aí, está oferecendo para vocês. É isso, né, Adriano? Perfeito, perfeito. Beleza, então. Então tá aí, pessoal. Aproveitem, preencham aí o formulário. E agora eu vou também disponibilizar aí para vocês, enquanto vocês vão preenchendo, eu vou disponibilizar daqui a pouco, na verdade, o arquivo que foi utilizado aqui hoje para que vocês consigam baixar, fazer um download e também terem isso com vocês, para vocês terem esses insights aí que o Adriano passou aqui hoje, nessa noite, tá bom? Então, preencham o formulário aí, os 10 primeiros inscritos, 10% de desconto com o pessoal da Agrocult, lá nesse evento que acontecerá em Jataí, Goiás, no final desse mês, dia 30 e 31, tá? Então, também estou aí disponibilizando a apresentação já para vocês. E eu gostaria, acho que já me despedi aqui de você, Adriano. A gente vai fazer um sorteio aqui para o pessoal, mas para não te tomar o tanto tempo aí, eu já gostaria de agradecer, em nome de toda a equipe Seacom, a sua disponibilidade por transmitir esse conhecimento, acho que é super válido. Então, agradeço imensamente aí, já fizemos vários eventos juntos, na verdade, e espero que novas oportunidades apareçam aí também para a gente poder levar conhecimento para o pessoal aí que trabalha diretamente com a pós-colheita. Então, em nome de toda a equipe Seacom, agradeço imensamente aí a tua disponibilidade com o teu time aí também. Obrigado, João, obrigado pela oportunidade, obrigado pessoal que participou, muito grato. Eu reforço uma situação bem importante para mim, baixe a apresentação nossa, é uma apresentação que a gente está disponibilizando para ser suporte de vocês, que vocês utilizem no dia a dia. Ok, pessoal? Eu me coloco sempre à disposição para qualquer dúvida que tiver. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Beleza, muito obrigado. Bom, e aqui já gostaria de chamar o Ícaro aí, que é o do nosso time do marketing aqui, para poder a gente fazer o sorteio. Lembrando, tá, que aqui nós temos aí o kit Seacom, o kit churrasco. Então, pessoal, segura aí rapidinho, alguns minutinhos a gente já faz aqui o sorteio do kit Seacom, tá? Então, podem ir preenchendo, aqueles que não preencheram já para poder... Beleza? Boa noite, Ícaro. Como é que tá? Tudo em paz? Olá, Ferreira. Olá, Adriano. Tudo bem? Graças a Deus. Mais um webinar aí, sendo finalizado com sucesso. Exatamente. Estive aqui acompanhando, né, o feedback do pessoal, os comentários, muitos comentários de diversas regiões do país, pessoal sempre atento e nos dando aí um bom feedback, né? Gostando bastante do tema, da apresentação, de todo o material repassado, parabenizando o Adriano. E, assim, é muito bacana, porque esse foi só um aperitivo, né, como você comentou,
Logo, logo, daqui 2 semanas, vai ter o circuito de armazenagem, um evento completo, onde com mais tempo vamos poder aí explorar muitos assuntos, todos esses assuntos de forma muito mais aprofundada, né? Sim, certamente. Então, é muito bacana. Aproveitem, a todos que estão assistindo aí, aproveitem essa oportunidade de poder se inscrever com desconto, né? Exatamente. Bom, vamos lá para o nosso sorteio. Vamos ver quem é o Felizardo aí da noite. Vou até tirar o chapéu aqui para falar que eu não usei o chapéu. Então, o chapéu é novo, viu, gente? Então, a gente vai fazer o sorteio, né, Ícaro? Aí a gente aguarda um pouquinho, a pessoa se manifesta ali, se tiver aqui no chat, e depois você entra em contato, é isso? Perfeito, exatamente, Ferreira. Já reproduzi aqui a minha tela, está aparecendo para vocês? Sim, para mim aqui está ok. Pode ir. Perfeito. Essa aqui é a nossa plataforma, a plataforma que a gente usa para fazer o sorteio, né? Eu já tenho aqui a lista de todos os participantes, todos aqui que estiveram conosco acompanhando o nosso webinar ao vivo. Vou já fazer clicar aqui no nosso sorteador, e lembrando que a manifestação da pessoa, do sorteado ou da sorteada, aí no nosso chat, é muito importante para poder validar a sua participação, tá bem? Vamos ver aqui. Contagem regressiva, vamos ver quem é o Felizardo aí da noite. Vamos lá. A nossa sorteada é a Nayana Nantes. Parabéns, Nayana. Lá da Cargill, né? Já apareceu aí até o e-mail dela aqui, né? O e-mail aí da Nayana. Vamos ver, Nayana, se tiver aí, se pronuncia aí no chat. Isso aí. Às vezes a pessoa sai antes, viu? Já aconteceu, né, Icro? De não participar do sorteio, porque saíram antes do sorteio. Então tem um delay aí da plataforma. Vamos aguardar um pouquinho para ver se a Nayana está por aí no chat. Vamos lá, daqui a pouco o pessoal já começa a falar, né? Não, vai, sorteia, já saiu, mas às vezes está... Outro nome. Exato, outro nome. Vamos esperar aí mais um pouquinho para ver se a Nayana aparece aí. E lembrando, pessoal, lembrando dos 10 inscritos, né, com os 10% de desconto, uma super oportunidade para vocês terem condição de aprofundar mesmo nesses assuntos durante uma imersão de 2 dias. E também o arquivo que foi utilizado aqui hoje, ele está disponível ainda para vocês fazerem um download aí na plataforma também, tá? Bom, a Nayana acho que não se manifestou aí, né? Ainda não tivemos o oi dela aqui no chat, não? Acredito que possamos ir para outro, né? Acho que sim, pode ir. Vou sortear mais um aqui. Espera aí, pessoal, fiquem atentos aí, a Nayana ainda tem aí alguns segundinhos aí antes da gente fazer um sorteio, mas pode ir preparando aí. Perfeito. Pessoal mandando um abraço aí, pode deixar. O João Paulo pedindo para mandar outro sorteio aí. Sim. Bem, vamos lá. Né? Vou sortear aqui, ressortear agora. Beleza, vamos ver lá se sai agora o ganhador. Talvez dessa vez aí, Edson, vamos ver. Luiz também. Vamos ver se aparece o Felizardo. Dessa vez foi a Joelle. Joelle que se inscreveu. Joeli, né? A gente não sabe. Então, Joeli aí, estiver aí no chat, se manifeste aí. Se inscreveu aí com o e-mail. Já deu o opa ali, esse aí ou essa tá esperto aí, né? Então, ali pelo e-mail, né, pessoal? Então, Joeli ali ganhou, então o Ícaro entra em contato com vocês, né, Ícaro? Isso? Exatamente. Parabéns, Joeli. Amanhã eu vou já entrar em contato com você, eu tenho o seu e-mail e também o telefone que você usou para fazer a inscrição no nosso evento. E amanhã eu já vou entrar em contato com você para pegar seus dados de endereço para a gente poder fazer o envio do seu kit churrasco, tá bem? Parabéns, Joeli.
Beleza. Bom, então é isso, Icaro. Obrigado aí. Então, pessoal, agradeço por estarem aqui até hoje. Espero, a gente faz esse evento com muito carinho, uma dedicação de toda a equipe, da Ciacom como um todo, tá? E espero que vocês tenham aproveitado e aguardem, inclusive, o mês que vem nós temos um outro evento, um formato um pouco mais abrangente, e espero que novidades em breve vocês receberão por aí também. Beleza? Obrigado, Icaro. Então, boa noite a todos, pessoal. Valeu, tchau, tchau.